como eu precifico os meus serviços na área de privacidade e proteção de dados. Eu acho que muita gente tem dúvida e fica com aquele receio quando vai mandar uma proposta. Será que está baixo? Será que está alto? Será que eu vou levar prejuízo? Será que não vai passar a proposta porque outros vão mandar num valor bem diferente do meu? Então, hoje a nossa ideia é essa, tentar equilibrar, tentar pelo menos fazer um exercício para ajudar todo mundo. Eu vou falar muito com base no que eu vejo aqui em São Paulo e no que eu também vejo, eu atuo também em projetos no Nordeste, tenho projetos no Sul, tenho projetos no interior aqui de São Paulo, então eu tenho um pouco de ideia dessa diferença. Mas se vocês quiserem comentar aqui no chat, até para todo mundo conseguir acompanhar, eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar aqui, melhor. Então, qualquer diferença que vocês tenham aí em relação àquilo que eu estiver falando, podem colocar. Nossa ideia hoje é realmente dividir. Gente, preço e valor, né? Isso eu queria falar bastante para você. Hoje a gente vai falar de precificação, né? Fala aí se tá boa a minha caneta. Eles falaram que é aquela caneta que escreve em letreiro do mercado, sabe? Eu falei, é essa mesmo. Preço e valor. O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar que nós estamos estudando para oferecer um serviço, né? Se fosse algo fácil, algo simples, realmente a gente podia falar, né? Qualquer preço pode ser até tabelado. Ah, programa de adequação, o valor é X em qualquer lugar, em qualquer região. Por quê? Porque você não tem um conhecimento agregado. Quando a gente tem conhecimento agregado, nós precisamos fixar o nosso valor. Nós precisamos entender qual é o valor do nosso produto. É claro, eu entendo que a gente quer comparar um pouco a média de mercado, né? Para não sair tão fora. Por isso que eu tô aqui hoje. Não é que o que eu vou falar aqui é a tabela que a gente vai fazer. Não. É para cada um olhar para si mesmo e pensar, né? Quanto eu tenho de experiência nesse assunto? Qual é a minha senioridade, né? Quanto tempo eu tenho de formado? Eu tenho certificações? Eu sei que nada disso pode fazer tanta diferença, né? Uma certificação, a experiência, o que pesa mais na balança, mas é uma soma, é um conjunto. Então, quando a gente está começando, quando a gente vai falar, vou fazer um primeiro projeto, é claro que a gente vai errar um pouco na mão, né? A gente vai, de repente, assumir algumas horas que a gente não vai cobrar. Eu me lembro, trabalhando no escritório que eu trabalhava, que os primeiros 2 anos, eu tenho certeza que foi talvez até mais, eu não lançava nenhuma hora extra. E todo mundo me via trabalhando até 8, 10 horas. A primeira vez que eu lancei, as horas extras iam direto para a minha chefe direta, né? E ela tinha que aprovar para eu receber o valor. E ela veio me chamar e falar assim, olha, eu recebi, mas eu acho que não sou eu que aprovo. Eu falo, não, é sim. Ela falou, mas como? Se a gente já trabalha junto há 2 anos e eu nunca recebi isso. Aí eu falei, bom, é porque eu realmente nunca lancei. Porque eu sentia que eu estava em um momento de aprendizado. Se eu estava mais tempo ali, era porque as horas do meu dia não eram suficientes, que eu precisava, eu sabia que eu tomava muito tempo aprendendo. Então, eu acabava que eu suprimia, eu ia absorvendo aquilo. E isso eu levo para a minha vida hoje, né? Eu vou cobrar de um cliente a minha hora de aprendizado, e se eu demoro o dobro num programa de adequação, porque é o meu primeiro projeto, eu não posso cobrar o dobro. Então, as horas que eu vou falar para vocês hoje, eu vou dar uma ideia, as dicas de quando começamos, de agora, né? Algumas coisas que a gente otimizou, mas, né, pensem que no primeiro pode ser que não dê certo. Aí você não vai me culpar também e falar, a Denise me falou que era só isso de horas, eu estou demorando muito. Calma que depois você vai ter documentos que você já vai poder usar, né, de modelo, você já vai ter outras experiências que vão te ajudar de um projeto para o outro. Mas o que eu vou falar para vocês é o que eu sigo desde o começo, mesmo nos primeiros. Por quê? Porque eu tinha essa ideia de que eu demorava muito mais porque eu estava aprendendo, porque eu tinha que parar para ver um conceito lá do início, que eu sei que se alguém com mais experiência já faria aquilo mais rápido, tá? O que eu levo muito em consideração, gente? Isso, né, falando para os alunos, porque quando eu comecei,
eu já tinha no escritório uma média, uma tabela de valores do escritório, né? Então, para o estagiário, eu trabalhava com empresarial, né? Então, é diferente um pouco. A gente sabe que tem contencioso, tem também outras formas de cobrança, mas na consultoria, a gente tinha um valor, né? Para o estagiário, tem aqui, tinha o paralegal, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, sócio. E aí, cada um tinha a sua hora. Mas, quando a gente passa por uma proposta como essas que a gente costuma fazer de programa de adequação, o que era muito comum a gente considerar? Olha, qualquer serviço que você me solicitar de consultoria, não importa quem execute o trabalho, eu vou te cobrar uma taxa horária média, que dava um X aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu vi uma proposta já com essa diferenciação, mas a grande maioria das propostas que eu já vi no mercado, elas estão com essa base. Olha, eu, num programa de adequação, eu vou te cobrar tanto, né? Claro que a gente não fica abrindo a hora aqui direto, mas qualquer trabalho adicional, qualquer coisa que ultrapasse, eu vou cobrar com base numa taxa horária de tanto. E é essa taxa horária média que eu costumo, né, que a gente vai discutir aqui um pouco hoje. Além disso, o que a gente tem aqui? Essa taxa horária média, né? Ah, Denise, então, bom, você tinha uma ideia por onde você trabalhava. Então, o escritório que eu trabalhava era um escritório médio para grande. Eu sei que tem muita gente que cobra mais, também tem gente que cobra menos. Eu, quando eu abri o meu próprio escritório, eu fiquei por aqui, ó, entre quem cobra menos e entre onde eu estava. Por quê? Eu tenho expertise no assunto? Tenho, mas eu ainda tenho um escritório que está ganhando nome. Então, eu tenho que balancear as coisas por aqui. Quem é advogado sabe que tem a tabela de honorários da OAB. Você pode se basear em alguns valores que a própria OAB recomenda, indica em questão de taxa horária e por região. Então, isso também pode ser bem importante, né? Eu acompanho muito aqui de São Paulo, mas na sua região você pode procurar também a tabela da OAB. Eu cheguei à conclusão que para essa empresa eu vou fazer um diagnóstico, só o diagnóstico aqui, hein? Eu vou levar aproximadamente 52 horas, e aí façam um equilíbrio aí para vocês. E aí, Denise, quanto eu vou cobrar? Eu vou colocar 52 horas na proposta? Não, você vai passar um preço, qual é o valor do diagnóstico? Eu vou fazer esse escopo e o valor é esse dividido em 2, 3 parcelas, né? Mais ou menos isso. Como eu vou fazer para precificar esse diagnóstico? Qual é a sua hora? Você precisa saber qual é a sua hora. Isso eu não consigo aqui te ajudar no todo, eu consigo te indicar mercado. O que eu vejo? Empresas, escritórios menores, consultorias, eu vejo, e região, tá? Aqui em São Paulo, eu vejo a menor hora praticada em torno de 280, tá? Quando a gente fala vai um pouquinho mais para longe, interior, outras regiões, eu vejo até assim, 180 como uma hora para um escritório de pequeno porte ou, né, uma consultoria que vai usar ali um pessoal mais novinho ali fazendo trabalho, que acontece. Então, eu já vi isso acontecer aqui, né, 180. Mas aqui em São Paulo mesmo, eu vejo mais esse valor de 280 como um valor baixo que eu vejo de propostas. 330 até 480 como valores que estão ali numa média, tá? É o que eu pratico, tá? Esses valores aqui tá dentro do que eu pratico. Escritórios maiores, boutiques, vocês já vão ver de 500 a 700 reais. Escritórios grandes, e eu já vi, tá? Aqui em São Paulo, 900 reais a hora. Gente, o que eu estou colocando aqui, eu já vi com os meus próprios olhos, tá bom? A minha média aqui, eu costumo ficar nessa faixa. Já vi isso aqui, já vi isso aqui.
tem cliente para tudo. Se eu estou contratando agora, eu estou procurando um arquiteto. Eu recebi uma proposta de 8 mil e eu recebi outra proposta de 33 mil. Ah, Denise, você vai fechar de 8 mil, né? Eu não sei, eu tô achando tão distante, mas por outro lado, eu sei o valor dessa de 33 mil, sabe? Eu vi os projetos que ela fez. O de 8 ainda não tinha tanta variedade. Ele não dá para ver que não tem tanta experiência. Qual que eu vou fechar? Eu ainda não sei. E olha a diferença de valor. É você que vai estabelecer isso também, né? A partir de como qual é a sua experiência, qual é a sua senioridade, qual é o trabalho que você pretende fazer aqui e em que perfil você se encaixa. Falei para vocês o que pode ajudar, tabela da OAB, entender um pouco na sua área. Quando eu falo tabela da OAB, você vai ver o quê? Horas, né, de advogado trabalhista? Não, eu costumo olhar no empresarial consultivo, tá? Eu costumo ver mais ou menos dessa forma. Isso daqui, gente, é isso que vai diferenciar o valor de um projeto desse. Vamos fazer aqui, ó, 52 vezes 180. Ó, aqui dá menos de 10 mil, dá 9.300 e pouco. Super baixo, tá, gente? Isso daqui, ó, Denise, mas você já viu um projeto desse por esse valor? Já, tá? A gente vai fazer um projeto, assim, no interior do interior, uma empresa que é, sabe, pequena, a gente tá falando de 8 áreas, mas só lida com um cliente, né, é pessoa jurídica. Tem várias questões, né? Outra coisa, setor regulado. Eu coloco uma hora maior. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que olhar muito mais coisa ali. Ele tem regulamentação, norma para tudo, né? Eu vou precisar trabalhar um pouco mais. Aqui, olha, dá um pouco menos de 15 mil. Ups. Aqui, olha, entre 18 e 25 mil, mais ou menos 30 mil, mais ou menos 50 mil. Denise, você já viu essa diferença? Sim, já vi, tá? A realidade de onde eu trabalhava, tá? Entre esses dois aqui. Para o mesmo projeto, Denise, você cobra aqui? Sim. Eu não tenho o custo que essas empresas maiores têm. Eu tenho uma equipe enxuta. A gente tem uma experiência que permite que a gente faça as coisas com uma velocidade maior. Então, para mim, vale a pena. Eu estou em São Paulo, a realidade das empresas é outra. O que vai diferenciar aqui? O seu valor e algumas coisas que você vai colocar. Quando você cobra mais barato, né? O que você faz? Sempre com a transparência com o cliente. Olha, a gente não vai dar treinamento, a gente vai mandar questionário, a gente vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais para poder trazer as respostas mais mastigadas para a gente. E a gente vai com o jogo de cintura fazendo isso. Gente, já vi tudo isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Você já virou alguma coisa? Gente, então aqui, o que a gente está precificando? A fase de diagnóstico, né? Fase de implementação. O que eu vou fazer nessa fase? Eu tenho políticas, normas, procedimentos, eu vou fazer um processo de gestão de terceiro, uma política de privacidade, eu tenho uma série de documentos. Hoje, eu tenho uma ideia um pouco maior do tempo que eu demoro para cada documento. Eu já consigo pensar num valor, né, estimado de uma implementação, dependendo ali do tamanho da empresa, hoje eu já consigo pensar num valor assim que pode ser mais viável. Vou falar para vocês quando eu fiz a minha primeira precificação e deu mais ou menos certo, tá? O que eu fiz? Eu peguei aqueles documentos da implementação e coloquei que eu ia gastar 4 horas com cada documento. Eu falei, eu não vou gastar um dia num documento, mas de repente para fazer 2 documentos eu vou perder um dia. E foi isso que eu pensei, tá? Minha primeira precificação foi pensando dessa forma. Aí eu coloquei 4 horas por documento, cheguei no meu valor de implementação. O que eu considerei nessas 4 horas? Denise, que exagero, né? 4 horas e tal. O que eu considerei? Que eu não pego um documento, mando para o cliente e pronto, acabou. Tenho que fazer uma reunião, tenho que explicar, tenho que ajustar depois, tenho que falar onde que ele vai colocar esse documento. Calma, gente. É no site, é na intranet da empresa, é em algum QR Code que ele vai colocar ali na mesinha
da recepcionista, né? Como que vai fazer? Então, eu tenho que tomar o cuidado com isso, com essas horas adicionais de conversa, de ajuda, de explicação. Aí depois, gente, treinamento é por sessão de treinamento, né? Às vezes eu faço o quê? Um treinamento geral para todos os funcionários e treinamentos específicos. A gente faz treinamento de relatório de risco, treinamento de privacy by design, treinamentos voltados para os processos de RH. Então vai depender qual é a dor daquela empresa, qual é o treinamento que vai ser mais recomendável para ela. Geralmente aqui no final, se você coloca 2 sessões de treinamento, pode ser ok, tá? 2 a 3 sessões de treinamento. Mas eu, como eu falei para vocês, eu não costumo colocar treinamento nessa minha proposta inicial. E monitoramento e revisão das medidas, tão pouco, tá? Se a empresa pede, aí tudo bem, eu vou pensar e vou calcular com base em horas médias, tá? Mensal, quanto que eu vou cobrar ali.